O sol castigava o estádio como um juiz impiedoso, queimando a pele de Lucas até a alma. O cheiro de suor misturado à grama recém-cortada invadia suas narinas, um perfume áspero que lhe lembrava cada manhã de treino, cada gota de esforço derramada nas ruas sujas do bairro. Aquele campo, aquele momento, era seu mundo inteiro, seu inferno particular, e seu céu suspenso num fio invisível. Os pés calçavam as chuteiras surradas, o couro duro pressionando a pele, como se cada passo carregasse o peso dos sonhos esmagados e das promessas não cumpridas. São Pedro S., o time que nunca fora campeão nacional, vestia o vermelho e branco com a urgência da sobrevivência. Lucas sentia o sangue pulsando em suas veias, uma corrente elétrica que queimava, que doía, que gritava por libertação. O apito soou, cortando o ar quente como uma lâmina. O jogo explodiu em vida, feroz e implacável. O goleiro adversário era uma muralha, uma sombra que desafiava da esperança, repelindo cada investida com a coragem desesperada de quem sabe que o fracasso é uma sentença. Lucas sentia o peso esmagador da expectativa esmagar seu peito, a dor dos quase gols escorrendo pela pele, infiltrando-se no sangue, tornando-se parte dele. 30 minutos. A bola chegou aos seus pés como um chamado. O defensor veio, duro, impiedoso, mas Lucas girou, um movimento afiado que incendiou os músculos, um fogo que queimava até os ossos. O chute saiu forte, feroz, uma flecha de esperança rasgando o ar. A rede balançou. O estádio explodiu em um rugido que parecia rasgar o céu, mas dentro dele uma tempestade se formava. Seria isso suficiente? O segundo tempo chegou como um trovão distante, a tensão apertando o peito como um nó de arame farpado. Os rivais avançavam, a defesa tremia, cada segundo era um passo na corda bamba entre a glória e o desastre. Lucas sentia o coração pulsar em descompasso, a mente um turbilhão de dúvidas e esperanças entrelaçadas, um quebra-queixo invisível que o impedia de respirar. Nos minutos finais, uma chance surgiu rápida, fugaz, um lampejo de luz no breu. A bola estava nos pés de Lucas, o gol escancarado como uma boca pronta para engolir. A multidão prendeu a respiração, o silêncio cortante como uma faca. O mundo inteiro parecia suspenso naquele instante, um abismo entre o triunfo e a tormenta. E então, nada. O vazio. A pergunta que queimava mais que o sol, o que ele faria? Seria aquele o momento que definiria sua vida, ou apenas mais uma ferida aberta, pulsando com a promessa cruel de dor e esperança? O futuro pendia no ar, uma ferida aberta que não cicatrizava, um desafio que não se calava. Lucas estava ali, no limiar, e o que viria a seguir era um mistério que queimava dentro dele, impossível de ignorar. O apito final soou, mas não trouxe alívio. O suor escorria pela testa de Lucas, misturando-se à poeira do campo, um lembrete constante do que estava em jogo não só o resultado, mas a vida que ele carregava nas costas. Seus olhos ardiam, secos, fixos no horizonte que parecia desmoronar a cada segundo. O time comemorava, mas dentro dele, uma inquietação crescia, uma sombra que se arrastava silenciosa. Ele caminhava devagar, o peso do corpo esmagando os pés, cada passo um eco de dúvidas. O estádio começava a esvaziar, o cheiro de grama cortada e suor dando lugar ao silêncio pesado da noite que caía. Lucas sentia o coração pulsar, uma batida irregular que parecia querer fugir do peito. Era como se algo estivesse errado, muito errado. Quando alcançou o vestiário, a luz fluorescente piscava, lançando sombras trêmulas nas paredes sujas. O cheiro de mofo e desinfetante misturava-se ao odor metálico do sangue-sangue. Não podia ser. Um som abafado chamou sua atenção. No canto, atrás dos armários, algo se mexia. O corpo de um homem, pálido, olhos vidrados, um sorriso torto que congelava a alma. Lucas engoliu em seco, o ar faltando, o chão parecendo querer engoli-lo. O homem levantou a mão, segurando um envelope amassado, sujo de terra e sangue seco. Lucas.
Você precisava saber, sussurrou, a voz um fio de desespero. Com mãos trêmulas, Lucas pegou o envelope. Dentro, fotos dele, mas não como ele se lembrava. Imagens de encontros secretos, conversas às escondidas, dinheiro trocando de mãos, rostos conhecidos do bairro que ele julgava amigos. E no meio das fotos, uma carta rasgada, com palavras que queimavam como ácido. Você não é filho do homem que pensa ser. Seu pai, ele nunca existiu. Seu verdadeiro sangue corre nas veias de quem você mais teme. Sua história é uma mentira construída para te manter cego. O mundo desabou. Aquela revelação era um terremoto que destruía tudo: sua família, seus sonhos, sua identidade. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. Um vazio tão profundo que parecia sugar até a última gota de esperança. A dor não vinha só do corpo, mas da alma, uma ferida aberta que sangrava segredos e traições. Ele se perguntou quem era ele, afinal. O que restava quando a verdade se mostrava uma faca cravada no peito? O jogo, o estádio, o suor, tudo parecia uma mentira. Um teatro cruel onde ele era apenas uma peça descartável. Mas, no meio daquele caos, uma chama tênue resistia. Aquele golpe devastador não o destruiria, porque depois das tempestades mais violentas, o sol mais brilhante insiste em nascer. Lucas sabia que a estrada à frente seria tortuosa, cheia de sombras e fantasmas, mas também de possibilidades. Ele guardou as fotos, fechou o envelope com mãos firmes. O mistério que o consumia agora era maior do que o futebol, maior do que o bairro, maior do que ele mesmo. E, enquanto a noite engolia o estádio vazio, Lucas sentiu que sua verdadeira luta estava apenas começando, uma luta contra fantasmas que ele nem sabia que existiam. Uma busca pela verdade que poderia libertá-lo ou destruí-lo de vez. O silêncio no vestiário era um peso sufocante, uma manta fria que grudava na pele de Lucas como se quisesse apagar cada centímetro de calor que ainda restava nele. Ele apertava o envelope contra o peito, as imagens e palavras queimando a retina, um fogo que não se apagava, uma febre que consumia a razão. Mas antes que pudesse respirar fundo, a porta rangeu e uma sombra entrou, lenta, pesada. Era Ana, a capitã do time, a voz firme que sempre o puxava para frente, a presença que ele julgava inabalável. Seus olhos, porém, estavam fundos, carregados de uma tristeza que não combinava com a mulher que ele conhecia. Ela parou no meio do vestiário, encarando como se carregasse um segredo maior que o mundo. Lucas, a verdade é ainda mais cruel do que você imagina, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro cortante. Eu não vim aqui só para te contar que seu pai não existe. Eu vim para te dizer que você não é quem pensa que é. O coração de Lucas pulou, um salto descompassado que fez o ar faltar. O que você quer dizer, Ana? Já não basta o que eu descobri? Ela se aproximou, o rosto pálido, os olhos brilhando com uma mistura de medo e culpa. Você foi criado para ser o que eles queriam. Não só seu pai é uma mentira. Você foi criado em um laboratório. Não é filho de ninguém. Você é uma criação. Aquelas palavras caíram sobre ele como uma bomba, explodindo tudo em 1000 pedaços. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés, um abismo sem fim. Um laboratório? Você está louca? Não estou, ela respondeu, a voz firme, mas os olhos trêmulos. Eles queriam um jogador perfeito, um produto. Você é resultado de experimentos, manipulações genéticas. Seu sangue, suas habilidades, tudo foi planejado. Você não é humano, Lucas, pelo menos não completamente. O mundo que ele conhecia desmoronava numa velocidade aterradora. Aquele campo, o bairro, a família, o time, tudo era um palco montado para uma mentira monstruosa. O suor, a dor, o esforço, o amor, tudo parecia uma farsa cruel. Lucas caiu de joelhos, o peso da revelação esmagando sua alma. Por quê? Por que fizeram isso comigo? Ana se ajoelhou ao lado dele, a voz quebrando. Porque você era a esperança deles, a última chance de um sonho doentio. Mas agora, eles querem te calar.
Você não pode saber demais. Nesse instante, o celular de Lucas vibrou no bolso. Ele o tirou com mãos trêmulas. Uma mensagem apareceu na tela, simples, direta, mas carregada de ameaça. Pare de procurar. Ou nunca verá o sol nascer de novo. O frio da noite invadiu o vestiário, misturando-se ao suor e ao medo. Lucas sentiu o coração congelar, a certeza de que sua vida jamais seria a mesma. Ele não era apenas um jogador, não era apenas um filho perdido, era uma peça de um jogo muito maior, um experimento que escapava do controle. E enquanto a escuridão se fechava ao redor, uma pergunta latejava, feroz e implacável. Quem eram aqueles que o criaram? E, mais importante, até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade antes que ela o destruísse de vez? O silêncio no vestiário parecia um punhal cravado no peito de Lucas, cada gota de suor grudada na pele, como se fosse cola de memória impossível de arrancar. A respiração dele era um sussurro ofegante, o mundo reduzido àquela sala fria, iluminada por uma luz que mais parecia um holofote de interrogatório. Ana estava ali, a sombra que carregava um segredo que queimava mais que o sol do meio-dia. Você não é humano, Lucas. Aquela frase reverberava no ar, um trovão que partia a alma ao meio. Ele queria gritar, fugir, negar, mas o corpo não respondia, só o vazio. Um buraco negro que sugava tudo. Foi quando a porta se abriu com um estrondo que fez o coração dele saltar. Todos os jogadores pararam. Os olhares se fixaram na figura que entrou, um homem alto, vestido com um sobretudo escuro, o rosto escondido sob um capuz. A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Lucas, chegou a hora de saber a verdade completa. Ana recuou, o rosto pálido como um fantasma. Lucas sentiu o sangue gelar, o suor escorrer frio pela nuca. O homem tirou o capuz, revelando um rosto que ele jamais imaginara ver, um rosto que era a sua cópia perfeita, um espelho distorcido. Quem é você? Lucas engasgou, a voz um fio trêmulo. Eu sou você. Ou melhor, o que deveria ser você. O homem sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Eu sou o original, o verdadeiro Lucas. O que você chama de criação é um clone, um experimento para substituir o que se perdeu. O chão parecia desabar sob os pés de Lucas, um terremoto que destruía tudo que ele acreditava. Isso é loucura. Eu sou real. Eu sou... eu. Não, não é assim. O homem avançou, a voz firme, fria. Você é uma cópia, uma sombra criada para enganar o mundo. Seu pai nunca existiu porque você não tem pai. Você é um projeto, um erro que escapou do controle. Ana olhou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas e culpa. Eu tentei proteger você, mas eles querem apagar sua existência. Lucas sentiu a raiva explodir dentro dele, um fogo que queimava até os ossos. Por quê? Por que fizeram isso comigo? Por que me criaram para mentir? O homem deu um passo atrás, a expressão sombria. Porque o verdadeiro Lucas desapareceu. E eles precisavam de alguém para continuar o legado, para manter a esperança viva. Você era a peça-chave, mas agora que sabe a verdade, é um risco. Nesse momento, o celular de Lucas vibrou novamente. Ele olhou para a tela e viu uma mensagem que fez o sangue congelar. Você não é o único. Há outros como você. E eles estão vindo. O vestiário pareceu encolher, as paredes se fechando como uma armadilha. Lucas sentiu o peso da mentira, da traição, da identidade desfeita. Ele não era só um jogador, não era só um clone, ele era o centro de um jogo muito maior, uma peça em um tabuleiro que ele sequer sabia que existia. E enquanto o homem idêntico a ele desaparecia na escuridão, Lucas percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, uma batalha não só pela sua vida, mas pela sua alma, pela sua existência. Quem eram aqueles outros? E o que queriam? O que restava de Lucas quando tudo que ele conhecia desmoronava em pedaços? O silêncio voltou, pesado, sufocante. Mas dentro dele, uma faísca de fogo resistia a uma promessa de que,
Mesmo na escuridão mais profunda, a luz insiste em nascer. Só que dessa vez, o sol poderia não estar do lado dele. O vestiário mergulhou em um silêncio tão denso que parecia sugar o ar. Cada respiração de Lucas soava como um grito abafado dentro do peito. O homem que se dizia o original desaparecera na sombra, levando consigo a última certeza que ele tinha sobre si mesmo. Ana ainda tremia, os olhos marejados, um reflexo da tempestade que varria a alma de Lucas. Ele se apoiou na parede fria, a pele arrepiada pelo choque, o suor grudando como uma segunda pele que não podia tirar. O mundo desabava em torno dele. E no meio daquele caos, uma dúvida se instalava, feroz, cortante, e se tudo aquilo fosse apenas o começo? Foi quando o celular vibrou outra vez, um toque insistente que parecia pulsar no ritmo do seu coração descontrolado. Lucas olhou para a tela com mãos trêmulas. A mensagem era curta, mas o impacto a atravessou como um punhal. Venha para o campo amanhã à meia-noite. Lá, tudo será revelado. Ouça com atenção, você nunca esteve sozinho. O ar ao redor dele pareceu congelar. Nunca sozinho? A frase reverberava, um eco torturante que não se encaixava em nada do que ele sabia. Quem mais poderia existir? Outros clones? Outros Lucas? Ou algo muito pior? Antes que pudesse pensar mais, a porta do vestiário se abriu novamente e uma figura inesperada entrou. Era seu treinador, o homem de voz grave, que sempre falava de honra e luta como se fossem armas invisíveis. Mas agora, o olhar dele era diferente. Não havia mais a chama do incentivo, apenas um brilho frio, calculista. Lucas, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro que cortava o silêncio como vidro quebrado. Você precisa saber a verdade que nem Ana teve coragem de contar. Lucas sentiu o corpo gelar. O que mais vocês me esconderam? O treinador se aproximou, tirando do bolso um pequeno dispositivo, uma espécie de pendrive. Isso aqui é o que restou dos arquivos originais. Tudo sobre você, sobre o projeto. Mas tem algo que ninguém te contou, e que pode mudar tudo. Com mãos que não obedeciam, Lucas pegou o dispositivo. Antes que pudesse perguntar, o treinador continuou. Com uma voz que não admitia réplica. Você não é só um clone. Você é o último de uma linhagem. Uma linhagem que começou muito antes do que você imagina. E não é humana. O mundo girou. Não humana. Aquelas palavras caíram como gelo derretido em fogo vivo, uma contradição que queimava e congelava ao mesmo tempo. Lucas sentiu a cabeça latejar, o peito apertar como se uma mão invisível apertasse seu coração. Não humana. Ele repetiu, a voz um sussurro rouco. Sim. Você é parte de algo que ultrapassa a ciência, a ética, a própria natureza. Seu sangue carrega um segredo que pode mudar tudo para o bem ou para o mal. Antes que Lucas pudesse responder, o treinador se virou e saiu, deixando-o sozinho, com o peso daquela revelação, o dispositivo queimando na palma da mão. E então, num movimento quase involuntário, Lucas conectou o pendrive ao celular. A tela se acendeu, revelando um vídeo. A imagem era tremida, mas a voz que ecoava era inconfundível, a voz de sua mãe, que ele jurava ter perdido para sempre. Se você está vendo isso, meu filho, é porque chegou a hora de saber a verdade. Eu não sou sua mãe. Pelo menos não como você pensa. Eu fui escolhida para cuidar de você, para proteger o segredo que carregamos. Você não é só um jogador, não é só um clone. Você é a chave para algo maior, algo que pode salvar ou destruir o mundo. Lucas sentiu o chão sumir de novo. A mulher que ele amava, a figura que representava segurança e amor, era parte de um enigma tão profundo que ele não sabia se queria desvendar. O vídeo terminou e a tela ficou preta. O silêncio voltou, mas agora era diferente, carregado de uma promessa e de um medo que queimavam na pele, como o sol que nunca perdoa. Lucas sabia que a meia-noite no campo não seria só um encontro. Seria o início de uma guerra invisível, uma batalha pela alma dele
e por tudo que ele jamais imaginou existir. E, no fundo do peito, uma pergunta latejava, feroz e implacável: quem mais estava esperando por ele naquela noite? E o que eles fariam quando o encontrassem? A noite caiu pesada sobre a cidade. O campo vazio parecia um gigante adormecido, guardando segredos que só Lucas poderia desvendar. Ele estava ali, no centro do gramado, o coração batendo forte, a respiração curta, o frio da madrugada cortando a pele como uma navalha. Cada passo ecoava no silêncio, um som que parecia gritar: "Você não está sozinho." De repente, sombras surgiram das arquibancadas, figuras que se moviam com a precisão de quem conhece cada canto daquele lugar. Lucas não sentiu medo, mas uma mistura estranha de ansiedade e determinação. Ele apertou o pendrive no bolso, a chave para tudo que ele precisava saber. "Você veio." Uma voz firme cortou o ar. Era uma mulher, alta, com olhos que brilhavam na penumbra. Uma presença que misturava autoridade e um toque de ternura. "Eu sou Clara. Estou aqui para te ajudar." Lucas engoliu em seco. "Quem são vocês? O que querem comigo?" Clara sorriu, mas era um sorriso pesado, carregado de histórias não contadas. "Você não é o único. Existem outros como você, clones, sim, mas cada um com um propósito. Nós somos a resistência contra quem criou tudo isso. Queremos que você escolha seu caminho." O peito de Lucas apertou. Tudo fazia sentido e nada fazia sentido ao mesmo tempo. A verdade que ele buscava estava ali, diante dele, mas o preço era alto demais. E se eu não quiser ser parte disso? Se eu só quiser ser eu mesmo? Clara se aproximou, com um olhar que parecia atravessar a alma. Ser você mesmo é a maior revolução que pode fazer. Mas para isso, precisa enfrentar o que está escondido dentro e fora de você. O silêncio se estendeu, pesado, até que um som distante quebrou a tensão. Passos. Outros se aproximavam, rostos conhecidos, inimigos e aliados misturados numa dança perigosa. Lucas sentiu o sangue ferver, a adrenalina explodir. "Eles estão chegando", Clara avisou. "É agora ou nunca." Lucas respirou fundo. Sentiu o suor escorrer pelo rosto, a pele arrepiar. Ele não era mais só um jogador, nem só um clone. Era uma força que estava nascendo, uma chance de mudar tudo. E então, com um último olhar para o céu estrelado, ele correu para o que viria a seguir, uma batalha que não era só física, mas pela sua própria alma. O futuro estava aberto, um campo de possibilidades e perigos. Lucas sabia que não podia voltar atrás. A verdade tinha um preço, e ele estava disposto a pagar. Mas a pergunta que ficou no ar, cortante como uma lâmina, era Clara quem realmente controlava o jogo? E quem sobreviveria para contar essa história? Se você quer descobrir o que acontece depois, não pode perder nada do que vem por aí. Você precisa se inscrever agora para não perder nenhuma história exclusiva que vai explodir sua mente. Esmaga o botão de like agora para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdo pesado como esse. Invade os comentários com suas teorias, dúvidas e reações. Queremos saber tudo o que você pensa sobre esse final. E, pelo amor de tudo que é sagrado, não espere um segundo a mais para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Só os verdadeiros fãs entendem que apoiar o canal assim é o que mantém essa jornada viva. Bora juntos nessa! Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe.